Partir. Opa. Deixa eu voltar lá no início. Bom, pessoal, então, vamos à nossa aula hoje de bioética, tá? E na aula de hoje eu trouxe para vocês o tema de maus tratos animais, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês a legislação que a gente segue como civil, tá? Então a gente viu aqui as nossas recomendações, as nossas resoluções profissionais, né? Então dos conselhos, as resoluções que a gente tem para uso animal, para eutanásia. Agora a gente vai ver dessa parte de maus tratos, mas o que configura é o que está descrito na nossa legislação, tá? Então vocês vão ver que a gente tem uma legislação federal, mas aqui no Rio de Janeiro a gente também tem uma legislação estadual, a qual a gente segue, tá? Então, tudo que configura maus tratos, atos de crueldade contra os animais, tá? E suas possíveis punições, tá bom? Então, essa aula aqui, na verdade, ela vai ser dividida em duas, tá bem? Ela vai ser dividida em duas, então a gente vai começar vendo, eu botei para vocês a legislação aqui do Rio, ela é bem minuciosa, tá? Vale a leitura, deixei o link disponível para vocês acessarem também. A gente vai lendo ela com calma, ela traz recomendações de diversas esferas, né? Então animais silvestres, animais de produção, animais domésticos em si, e para transporte, para ambientação desses animais, é uma legislação bem bacana, tá? E a gente vai lendo ela com calma. Então vamos começar a nossa aula, né? Vou deixar o chat aberto aqui para quem estiver sem áudio. Quem tiver com dúvida ou quiser fazer alguma observação, só fazer aquele esquema de levantar a mãozinha e aí a gente vai conversando aqui, beleza? Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos falar de maus tratos, tá? Bom, quando a gente fala de legislação, esse cuidado com os maus tratos animais, ou seja, esse cuidado com atos de crueldade contra animais, essa preocupação na legislação, isso começou lá em 1934. Então, em 1934, a gente tem o decreto 24.645, e esse decreto justamente proíbe os maus tratos aos animais. É claro que de lá para cá muita coisa foi acrescentada, né? Principalmente vocês vão ver nessa nossa legislação estadual, ela é bem minuciosa, mas em 1934 já se tinha essa preocupação, né, com os maus tratos animais e a sua proibição, tá? O que a gente tem na Constituição de mais atual, né, isso no âmbito federal, é a Lei 9.605 da Constituição, que ela vai abranger crimes contra o meio ambiente, né? E ela, na nossa Constituição, é quem nos orienta, né? Quem vai legislar quanto a essa causa de maus tratos. Tá? Então, a Lei 9.605, de 98, ela dispõe sobre sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Então, como eu falei com vocês, ela é mais uma lei ambiental, tá? Mas que vai envolver essa parte animal também. Então, vocês vão ver no decorrer da aula que condições de maltrato não é só abandono, não é só manter em local insalubre, mas também condições de trabalho excessivo, condições de mutilação. Não sei se vocês já ouviram falar no shark finning, que fin é barbatana, né? E o que acontece? Essa barbatana de tubarão, ela é um prato muito caro, principalmente nos países asiáticos, por ser considerado afrodisíaco, né, e tudo mais. Então, alguns barcos pesqueiros têm o hábito de pescar o tubarão, aí tira a barbatana, né, tira a cauda e joga de volta no mar. Ele vivo sem essas partes. Né? E aí o tubarão afunda igual uma bigorna e morre lá no fundo do mar, à míngua. Né? Então, essas condições também envolvem maus tratos, não só animais domésticos, mas animais silvestres também. Tá? E condições de mutilação, de experimento, de vivissecção, que vocês vão ver no decorrer da aula que é uma gama muito alta em que a gente pode tratar esse assunto de maus tratos. Beleza? Bom, então,
O artigo 32 dessa Lei 9.605 de 98, ele fala que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Tá? Então, qualquer ato de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação, né, de animais, tanto silvestre, doméstico, domesticado, nativo, exótico, o que for. Tá? A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Então, é crime e crime passível de pena. Tá? Pena de detenção. Tá bom? Então, vai para a cadeia. Bom, o parágrafo 1º dessa lei, né, diz que essas penas também são aplicáveis a quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, que ainda para fim didático ou científico, quando existirem recursos alternativos. Então, vocês vão ver que é uma preocupação tanto dessa lei, né, quanto da lei estadual, que eu vou mostrar para vocês, de que toda vez que a gente tem alternativa para fazer uma experiência, essa experiência leve dor, leve incômodo ao animal, que a gente tem uma alternativa para fazer, a gente tem que usar essa alternativa que não o animal. Tá? Então, toda vez que eu tenho uma experiência e essa experiência vai causar dor, se eu tiver alguma alternativa, eu preciso usar essa alternativa. Tá? E a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal nesse processo que está sendo investigado. Tá? Então, qualquer ato de abuso, maus tratos, ferimento, mutilação, né, e que leve ao óbito do animal, essa pena aqui de detenção de 3 meses a 1 ano, ela é aumentada de 1/6 a 1/3, tá? Se o animal vier a óbito. O artigo 23, ele denota uma situação muito importante, que ela basicamente diz que o Estado é obrigado a investigar e a cuidar dessa parte, tá? Dessa parte de maus tratos animais. Então, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal, e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, é de competência da União, né, do Estado, do poder público, manter a proteção ao meio ambiente, aos animais, à fauna, à flora, né, e combater qualquer tipo de poluição. O artigo 225 diz dos nossos direitos. Né? Então, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como bem de uso comum do povo e essencial a sair. Aí. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. Então, é um direito nosso, né, ter um meio ambiente equilibrado, né, um meio ambiente de qualidade, e é função do Estado, do poder público, permitir esse direito. Então, é função do Estado preservar o meio ambiente. Tá? E meio ambiente, fauna, flora, tudo compõe. Tá? Então, o item 7 desse artigo aqui diz: proteger o meio ambiente, adotando iniciativas como proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie ou submetam os animais à crueldade. Então, tudo que atenta contra a natureza, ao meio ambiente, precisa ter o controle do Estado para que isso não ocorra, tá? E ele precisa ter uma legislação para isso. Tá? Ele precisa legislar e punir tudo aquilo que atente contra a saúde do meio ambiente. Tá? A denúncia pode ser feita nas delegacias comuns ou nas especializadas em meio ambiente ou animais. Também se pode denunciar diretamente ao Ministério Público ou no IBAMA. Tá? Eu botei para vocês alguns exemplos de onde a gente pode fazer as denúncias, mas é o que a gente vê aqui, que é função do Estado, é obrigação do Estado manter a saúde do meio ambiente. Então, ele é obrigado a controlar fugiu a palavra. Ele é obrigado a supervisionar, ele é obrigado a vigiar, ele é obrigado a ter uma legislação que vá
justamente controlar qualquer atentado contra o meio ambiente, contra a saúde do meio ambiente, contra a saúde dos animais. Tá? Olá, Daniele. Então, essa notícia aqui, atualmente a gente vem, né, percebendo aí a criação de secretarias. Essa legislação nossa do Rio de Janeiro, por exemplo, ela entrou em vigor em 2018, né? Então foi o Pezão, né, que assinou, se eu não me engano, é um projeto do MINC. E você vê, são legislações recentes, porque essa preocupação com bem-estar animal, com os atos, né, de maus tratos, do que é maus tratos, de punir, vem crescendo muito ultimamente, não só no Brasil, mas também em diversos países. Né? Então, isso aqui é uma notícia de 2019, do ano passado, né, do meio do ano passado, que diz, né, que mostra um recorde de denúncias de maus tratos a animais no Amazonas. Então, isso mostra bem essa preocupação, esse aumento da preocupação que vem se tendo com esse assunto, né, de maus tratos, de proteção animal. Isso é muito importante. Bom, então onde a gente pode fazer as denúncias? Então, visto que é a obrigação do Estado, né, monitorar, quando a gente está diante de um caso de maus tratos que a gente vai denunciar, então a gente pode denunciar nos órgãos públicos. Tá? Então, a gente tem a Polícia Militar, né, que é onde a gente pode fazer uma denúncia. Como eu falei com vocês, né, segundo a Constituição, é função do Estado proteger os animais. Então, se você tiver numa situação em que o policial ou a autoridade, né, se recusar a registrar a ocorrência, você pode denunciar diretamente no Ministério Público. Tá? E aí, o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis, né? Vai botar em investigação essa denúncia que você fez, vai investigar o porquê que a denúncia não foi registrada, né? Por que o boletim de ocorrência não foi registrado e tudo mais. Então, você pode fazer a polícia, mas pode fazer também diretamente ao Ministério Público. Tá? Alguns municípios, alguns estados, eles têm secretarias especiais. Então, eles têm delegacias, eles têm secretarias especiais para você fazer esse tipo de denúncia. Né? São delegacias que investigam, que cuidam dessa parte. Né? Então, são órgãos especiais para isso. Tá? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro, tá? Pelo telefone 1746. E no Rio de Janeiro você tem o DEMA, que é a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, que fica ali em São Cristóvão. Tá? Então você pode fazer a denúncia pelos telefones e por fax também. Para o caso de animais silvestres, a denúncia pode ser feita diretamente no IBAMA. Na verdade, ela deve ser feita diretamente no IBAMA, tá? Pela linha verde do IBAMA. Aí você tem o contato de 0800 61 80 80, inclusive um contato gratuito, ou e-mail, linhaverde.sede@ibama.gov.br. Tá? Então, essas são as esferas a qual a gente pode fazer a nossa denúncia de maus tratos. Pois, Silvana pediu para voltar o primeiro slide. Acabou que eu não vi, eu só vi agora no chat, Silvana, mas de qualquer forma essa aula vai ficar disponível, tá? Então, vou passar para vocês a aula, o vídeo, tá? Se for para só de fato copiar, deixa um espacinho aí que depois a gente volta lá, tá? Bom, essa então é a nossa lei, tá? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma lei especial, um código de proteção, tá? E essa lei ela vale aqui no nosso território do estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, está disponível nesse link aqui, está no site da Alerj. Eu vou deixar esse link disponível para vocês também. Quem tiver curiosidade, é só entrar lá, ler. Você vê lá o status, inclusive, né, o autor, que dia que foi assinado e tudo mais. E esse, então, é o código que a gente tem aqui, a nossa lei, aqui no nosso estado, que a gente tem para justamente proteção aos animais. Tá? Então, é a Lei Estadual 8145, de 29 de outubro de 2018. Vocês veem que é uma lei recente, mas que está bem minuciosa, está bem legal. Tá? É claro que essas leis, elas, conforme vai passando o tempo, elas vão sendo atualizadas. Tá? Então, como eu falei, né, a gente tem lá desde 1934, a gente tem essa preocupação. Mas essas leis, elas podem sendo atualizadas. No caso, essa lei aqui, 8145, ela foi reescrita de uma lei de 2002.
Então, pegou-se aquela lei de 2002, reescreveu-se aquela lei, e aí foi, então, essa lei foi, então, estabelecida. Tá? Então, a gente tem aqui a lei estadual 8145, né? Ela é, no caso, uma alteração da lei 3.900 de 2002, como eu falei com vocês. Né? Então, pegou-se essa lei, se reescreveu essa lei e, então, se estabeleceu. Tá? Então, o artigo 1º dessa lei passou, né, na lei 8145, a dizer que ficam estabelecidas normas para a proteção de animais não humanos no estado do Rio de Janeiro, visando defendê-los de abusos, maus tratos e outras condutas cruéis. Então, no Rio de Janeiro, né, essa lei que vai reger, né, visando defender os animais de abusos, maus tratos ou qualquer conduta cruel contra os animais. Artigo 2º. Né, aqui é só dizendo que a lei foi reescrita. Né? Então, passa a vigorar com a seguinte redação. Então, aqui, no caso, é a lei de verdade. Né? Para efeito da aplicação dessa lei, adotam-se as seguintes definições. Então, lembra, sempre quando a gente bota resolução, vem algumas definições. Aqui, justamente, definições para a gente contextualizar a lei. Tá? Então, para a gente explicar alguns termos, o que é, né, a consideração que essa lei tem para o que é cada item que está aqui definido. Tá? Então, para essa lei, define, então, que os animais silvestres são espécimes da fauna. Na verdade, a descrição do que é animal silvestre é bem semelhante daquelas que a gente já viu. Tá? Então, animais silvestres são espécimes de fauna silvestre, todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias, e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Então, animal silvestre é todo aquele animal da fauna silvestre que tem toda a sua vida ou parte dela ocorrendo aqui no Brasil, tá? Tanto no território brasileiro quanto nas águas jurisdicionais. Animal doméstico é todo aquele animal cujas espécies que, por meio de processo tradicional, sistematizado de manejo ou melhoramentos ou técnico, com fins de companhia, criação ou produção, apresentam características biológicas e comportamentais com estreita relação com o homem, podendo apresentar fenótipo variado, diferente das espécies silvestres que os originaram, assim definidas pelo órgão ambiental competente. Então, espécie doméstica foi, de fato, aquela espécie que é domesticada, que tem a sua relação com o homem estreitada, tá? Então, ela tem ali a condição de alimentação, de acomodação, né? Tudo isso muito estreito com o homem, e tem ali fenótipo diferente daquelas espécies que pode ter, na verdade, o fenótipo diferente daquelas espécies a qual ela tem origem. Tá? E tudo isso é definido pelo órgão ambiental, tá? Pelos órgãos ambientais. Então, animal doméstico é todo aquele que vive com a gente ali para companhia, para produção, todos aqueles que a gente domesticou. Tá? Animal de produção são todos aqueles animais domésticos destinados à reprodução e à produção de produtos e subprodutos. Tá? Então, de produção, o nome já diz, aqueles que são tanto para produção, né, quanto para reprodução também. Então, a gente engloba como os animais domésticos, a gente engloba como animais de produção. Tá? Animal doméstico que é usado para reprodução e para produção. Tá? E de produtos e de subprodutos. Animal de trabalho são todos aqueles animais domésticos utilizados como auxiliar ao trabalho humano. Então, por exemplo, um cavalo carroceiro. Né? Animais de estimação, aquele animal mantido próximo ao homem para sua companhia, sem propósito, necessariamente de reprodução. Então, o animal doméstico, o animal de estimação, desculpa, aquele animal que é para companhia e não necessariamente é para reprodução. Ferir configura a ação que produza chaga, fratura, contusão ou qualquer lesão que afete a integridade de tecidos e estrutura óssea. Mutilar, cortar, retalhar, causar deterioração, retirar do animal órgão, membro do corpo ou parte dele. E ato de abuso, obrigar o animal a desempenhar atividade que não integre
seu repertório natural de comportamentos ou submetê-lo a situação que impeça a livre manifestação de seus comportamentos naturais. Então, você forçar o animal a fazer alguma atividade que não é dele ou impedir que ele possa manifestar suas condições, as suas atividades naturais, é um ato de abuso. Tá? Bem-estar. Bem-estar animal, a gente até já falou na aula de PAP, né? É o grau em que as necessidades físicas, mentais, comportamentais, sociais e ambientais do animal são satisfeitas, levando em conta as características fisiológicas e etológicas da espécie. Então, toda aquela preocupação que a gente tem em manter essas condições, né? Atender essas necessidades físicas, mentais, comportamentais, sociais, ambientais, né? Para que o animal tenha, então, ali essas necessidades atendidas, certo? A gente consiga manter esse grau de satisfação, esse grau de bem-estar do animal. Vivissecção, um ato invasivo realizado em animal vivo. Então, qualquer ato invasivo que se realize vivissecção é um ato invasivo, né, realizado em animal vivo. Abandonar. Eximir-se da responsabilidade pelo cuidado de um animal sob sua guarda, deixar em logradouro público ou privado. Então, abandonar é, de fato, você deixar, você cancelar ali a sua responsabilidade daquele animal que está sob a sua guarda e deixar ele em qualquer lugar, público ou privado. Animais para pesquisa científica são consideradas como atividades de pesquisa científica. Todas aquelas relacionadas com ciência básica, ciência aplicada, desenvolvimento tecnológico, produção e controle de qualidade de drogas, medicamentos, alimentos e imunobiológicos. Tá? Então, todo tipo de pesquisa que possa ser feita envolvendo animal. Ato de crueldade. Qualquer ato, técnica ou prática, mesmo aquelas consideradas culturais e desportivas, que submetem o animal a dor, lesão, ferimento, mutilação, estresse, medo causando sofrimento e ou dano à sua integridade física ou psicológica e que utilizem instrumentos ou técnicas como espora, sedem, né, que é aquela tira de couro que vai na virilha do animal, peiteira com sino, choque elétrico, mecânico, torção pela cauda, torção do pescoço, de escorna, né, tirar o chifre e polar. Então, ato de crueldade é qualquer ato que você tenha que leve a isso. Tá? Dor, lesão, mutilação, estresse, medo, tá? Dano da integridade física, da integridade psicológica. Tá? Para isso você pode utilizar ou não instrumentos. Tá? Bom, o artigo 3º, ele reforça aquele conceito da função do Estado, né, de justamente cuidar dessa parte. Tá? Então, todos os animais existentes no país estão sob tutela do poder público. Tá? E a guarda fica com a gente. Quando esse animal é doméstico, né, um animal domesticado, de produção, essa guarda ela fica conosco, mas a tutela é do poder público. Tá? Compete ao poder público e à coletividade preservar a fauna para as presentes e futuras gerações e combater a crueldade contra animais, defendendo-os do extermínio, da exploração abusiva, do sofrimento e da morte desnecessária e de todas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou provoquem a extinção de espécies. Então, é função do poder público preservar a fauna, a flora, os animais, o meio ambiente. Tá? Então, qualquer ato contra eles, de maus tratos, do que for, é competência do poder público investigar e punir. Tá? Pois é, Daniela, a discorna Tá? Pois é, a discorna, por essa nossa legislação, é, de fato, um ato de crueldade. Tá? Bom, o artigo 4º, né, diz que, ainda que sejam caracterizados pela autoridade competente como nocivos, capazes de ocasionar prejuízos ao meio ambiente, à saúde pública e à agricultura, as medidas tomadas em relação a esses animais não podem envolver atos de abuso, maus tratos ou crueldade. Ou seja, você tem ali um animal, um grupo de animais que foram classificados como nocivos ou que podem causar prejuízo ao meio ambiente, à saúde pública, à agricultura, né, o que for. As medidas tomadas em relação a esse animal nunca podem envolver atos de abuso ou de maus tratos ou crueldade.
por mais que eles sejam um risco, eles são animais, né? Então a gente não pode justificar um ato de abuso contra esses animais por eles serem nocivos, ou serem prejuízo, ou serem o que for. Eles são animais ainda, né? Eles são animais ainda não, eles são animais mesmo assim. Então eles têm direito ao bem-estar, né? Então um ato, por mais que seja para controle, eles nunca podem ser submetidos a um ato de abuso, tá? Então lembra que para o controle desses animais a gente tem uma legislação específica, tá? Então não justifica esse animal sendo como nocivo, sendo classificado como nocivo pela autoridade competente, né? Como nocivo, capaz de ocasionar prejuízo ou prejuízo ao meio ambiente, a gente não pode tomar medidas que envolvam atos de abuso ou maus tratos, né, crueldade contra esses animais. Tá? Bom, o quinto artigo. Então, o quinto artigo, vocês vão ver que ele vai mostrar para a gente aqui todos os atos, né, que são considerados como maus tratos, né, ou condutas cruéis contra os animais. Então, vocês vão ver que tem mais de 30 itens e eles vão mostrando itens nas mais diferentes esferas. Tá? Então, de produção, animais de estimação, animais silvestres, animais de pesquisa, vocês vão ver que eles vão mostrando aqui, por isso tem mais de 30 itens. É bem minucioso. Tá? Então, o primeiro, conduzir animal sem lhe dar descanso, privar os animais de receber água, alimento adequado e abrigo das intempéries, em desacordo com as suas necessidades fisiológicas e etológicas, ou seja, observando as exigências peculiares de cada espécie. Tá? Então, é configurado maus tratos, você conduzir o animal sem dar descanso a ele, né? Além de privar ele de receber água, alimento, abrigo de intempérie, né? De chuva, sol, o que for. E isso sempre respeitando as necessidades fisiológicas daquele animal. Então, é maus tratos. Privar o animal, né, de espaço que garanta sua locomoção, higiene, comodidade, conforto sonoro, circulação de ar, temperatura adequada, tá? Observar as necessidades de cada espécie, bem como mantê-los embarcados sem água, sem alimento, por tempo superior às necessidades de cada espécie, conforme o laudo veterinário, de acordo com os anexos 1, 2 e 3. Então, a gente vai ver que para transporte, lá no final da aula, eu coloquei esses anexos para vocês verem, transporte, acomodação, a gente tem ali o mínimo, né, de espaço que é necessário para aquele animal, como deve ser feito, o que é recomendado. Então, você privar o animal de espaço, né? Ou seja, aquele animal que fica acorrentado, uma corrente mínima, defeca, urina no mesmo lugar, alimentação no mesmo lugar. Então, assim, é considerado maus tratos. Tá? Esse animal precisa de ter um espaço que vai garantir locomoção, higiene, conforto, tá? Conforto sonoro, circulação de ar, temperatura. Tá bom? Bom, submetê-los por ação ou omissão a situações e práticas que ameacem sua integridade física, emocional ou resultem em lesão, ferimento, mutilação, estresse, medo, dor, sofrimento, ou os impossibilitem de fazer suas necessidades fisiológicas e etológicas, a menos que tal ação seja necessária para a melhoria das condições de sua saúde e qualidade de vida. Então, você submeter o animal, né, seja por ação ou por omissão, omissão também configura maus tratos. Tá? Há alguma situação que vai comprometer a integridade física, emocional, lesão, né, ferimento, estresse, ou vai impossibilitar o animal de satisfazer suas necessidades fisiológicas e etológicas, é configurado como maus tratos. Tá? A não ser, por exemplo, que esse ato venha a contribuir para a melhoria, né, do bem-estar e da saúde daquele animal. Por exemplo, eu vou deixar o meu animal em jejum porque ele vai fazer uma cirurgia. Então, o jejum tem que ser de, 12 horas. Ele vai fazer uma cirurgia, vai tirar um tumor e é recomendado, né, pelo anestesista, para reduzir os riscos, os efeitos adversos da anestesia, o jejum alimentar, né, como é feito no humano também. Né? Então, é recomendado o jejum. Então, esse jejum, eu estou fazendo com que esse animal deixe de comer, mas é para um bem. Tá? É para esse animal ser
operado. Tá? Então, estou contribuindo com a qualidade, com a qualidade de vida, com a saúde dele. Tá? Fora isso, qualquer ato que venha, né, tanto por ação ou por omissão, a comprometer, né, a ameaçar a integridade física, emocional e tudo mais, é configurado como maus tratos. Abandonar, em qualquer situação, animal sob sua responsabilidade, em quaisquer condições em que o animal se encontra. Então, assim, abandonar é maus tratos, tá? Em qualquer condição. Beleza? Deixar de dar morte rápida e livre de sofrimento a todo animal cuja morte seja comprovadamente necessária para livrá-lo de seu sofrimento, executada por profissional legalmente habilitado. Então, aquela questão de eutanásia. Né? O animal precisa passar por eutanásia, ele está sofrendo, e a eutanásia é a única alternativa que ele tem. Então, deixar de prover isso é considerado, configura como maus tratos. Tá? Provocar a morte do animal sem interferência médico-veterinária comprovada por meio de laudo específico que ateste a sua necessidade, salvo os casos previstos na legislação vigente. Então, lembra que para provocar a morte do animal, você precisa ter interferência de nós, médicos veterinários. Por isso, toda vez que a gente faz, né, o eutanásia, o que for, a gente preenche um laudo, né, e esse laudo justamente explicando por que foi feito, como foi feito, tá? Salvo aqueles casos, né, que a legislação permite que não seja assim. Mas, de resto, precisa ter a interferência de um médico veterinário. Deixar de prestar socorro ao animal ou buscar socorro no caso de acidentes quando responsável pela ocorrência. Ou seja, igual no humano, tá? Atropelou, você precisa prestar socorro. Tá? Omissão de socorro é configurado o crime de maus tratos contra o animal. Tá? Matar animais saudáveis apreendidos pelo poder público ou entidade por ele autorizado. Então, assim, poder público, quando apreende animais, esses animais saudáveis, eles não podem ser mortos, tá? Eles não podem ser eutanasiados, eles têm que ter o destino adequado. Soltura, o que for. Bom, expor animais cativos a situações vulneráveis que permitam que visitantes atirem objetos ou alimentos ao seu alcance sem a adoção das medidas preventivas cabíveis. Então, isso é para exposição de animais. Né? Você colocar um animal, né, em uma situação ali de vulnerabilidade e esse animal ele possa ser atingido por objetos ou ele possa ter acesso a alimento, né, que os visitantes atirem, é configurado como maus tratos também. Tá? Oferecer alimento sem autorização do órgão responsável e a animais silvestres em vida livre nas áreas públicas e unidades de conservação. Então, assim, você dar alimento a um animal de vida livre, a um animal silvestre, tá? Que esteja ali em vida livre. Nessas áreas, né, em áreas públicas ou áreas de unidade de conservação, você oferecer alimento a ele é considerado maus tratos. Tá? A não ser que você tenha autorização dos órgãos responsáveis ali para aquele local, né, ou pelo manejo daqueles animais, daquela fauna. Tá? Por isso que a gente vê sempre plaquinha, proibido oferecer alimentos aos animais e tudo mais. Por quê? Porque é maus tratos. Você não sabe que tipo de o que esse alimento que você está oferecendo vai causar no animal. Né? Você não sabe o que pode levar à saúde do animal. Então é considerado maus tratos. Tá? Tanto que vocês veem em locais onde você tem assim, safari, onde você tem uma aproximação com os animais silvestres, santuário, essas coisas, na maioria deles você tem uma raçãozinha extrusada, né? Tipo uma ração de cavalo, né? Esqueci, aquele formatinho cilíndrico, né? Que você pode oferecer aos animais. Aquilo ali é uma ração preparada, planejada para diferentes espécies, os componentes não fazem mal e tudo mais. Então, para você estreitar ali, né, você oferecer comida, você põe na mão, assim, vem, come, é super legal. Mas é tudo pensado, tudo produzido para aquilo. Tá? E com autorização, claro, dos órgãos responsáveis. Beleza? Bom, manter animal contido por tempo superior ao necessário para procedimentos e ou transporte, salvo em casos fortuitos ou de força maior. Então, você conteve um animal ali com um procedimento. Esse procedimento tem que ser o mais rápido possível, tem que ser planejado e a contenção também
para que esse animal não fique muito tempo contido, né? Porque não é estressante para o animal ficar contido. Então, você manter esse animal contido ali por tempo superior, né, ao que você realmente precisa, é considerado maus tratos. Tá? Privar animal de profilaxia, assistência necessária ao seu bem-estar por profissional legalmente habilitado quando couber. Então, você proibir que o animal tenha acesso, né, à profilaxia, assistência, é maus tratos. Manter animal em mesmo espaçamento ou próximo aos outros animais de mesma ou diferente espécie que possa aterrorizá-lo, feri-lo, molestá-lo, agredi-lo, mutilá-lo ou matá-lo. Então, você manter um animal, né, junto de outros animais da mesma ou diferente espécie que possam vir a ferir aquele animal, a terror físico, psicológico, né, atentar físico e psicologicamente contra aquele animal, também é crime de maus tratos. Tá? Sujeitar animal a vibração sonora que afete negativamente sua etologia e fisiologia. Então, aqueles animais, por exemplo, fiz aqui um viveiro para uma coruja. Tá? Se eu colocar um som do lado, né, o meu viveiro aqui, fazer uma festa, bota um som do lado do viveiro de coruja, que é um animal, né, precisa ali, às vezes, de um silêncio, aos tratos. Tá? Morcego, por exemplo, eu vou botar, né, mais sensíveis, né, dessa parte de audição e tudo mais. Usar técnicas ou instrumentos como esporas, sedem, né, que é a tira de couro ali na virilha, peiteira com sino, choque elétrico, mecânico, torção de cauda, torção de pescoço, descorna, polaco. Então, qualquer técnica ou instrumento que leve a isso, mostra. Obrigar o animal a acompanhar veículo ou qualquer outro meio de locomoção em velocidade que exceda a capacidade de corrida do animal. Então, você basicamente rebocar o animal, né? Pegar o animal, por exemplo, cabresto no cavalo, moto, vai acelerando a moto e puxando o cavalo, forçando o animal, né, a exceder aquilo que ele é capaz de correr, que ele é capaz de andar. Né? Outra coisa, bicicleta, bota a coleira no bulldog, vai para o calçadão, pedala e o bulldog vai rebocando o bulldog. Maus tratos. Né? Descer ladeiras com veículos de tração animal sem utilização dos respectivos dispositivos de frenagem nas rodas. Então, aqueles veículos que têm tração animal, eles precisam ter freios. Né? Se você descer uma ladeira, né, com um veículo que é tracionado por animal sem frear, sem ter freio nas rodas do veículo, isso é maus tratos também. Amarrar animais à cauda de outros. Conduzir animais por qualquer meio de locomoção de modo que lhes cause sofrimento, especialmente se colocados de cabeça para baixo ou com membros atados desnecessariamente. Então, qualquer meio de locomoção que você vai conduzir os animais e essa locomoção cause sofrimento, é considerado como maus tratos. Tá? Então, vocês vão ver que para a locomoção existe toda uma legislação para você poder transportar esses animais, dando a eles conforto. Tá? Transportar animal excessivamente magro, em desacordo com a sua raça ou espécie, doente, ferido ou acima de 2/3 da gestação, exceto para atendimento veterinário. Então, se não for para atendimento veterinário, o transporte desse tipo de animal é proibido. Tá? Animal muito magro, animal ferido, doente, né, ou acima de 2/3 da gestação. Aqueles animais que precisam de cuidados precisam estar sendo cuidados e aí, depois que recuperados, tudo bem, pode transportar. Se não, não. Utilizar para a tração de veículos e instrumentos agrícolas ou industriais animais que não sejam de espécies bubalinas, bovinas, equinas, asininas ou moares. Ou seja, para a tração animal só é permitido o búfalo, boi, cavalo, burro e mula. Tá? Deixar de usar quando com carga em veículos de 2 rodas de tração animal, escora ou suporte, tanto na parte dianteira quanto na parte traseira, quando o veículo estiver parado, evitando peso sob ou sobre o animal. Então, para aqueles veículos que têm tração animal e aqueles veículos que são de 2 rodas, se esse veículo não tiver suporte, quando parar, esse peso vai recair sobre o animal. Tá? Para isso não acontecer, esses veículos eles precisam ter suporte. Tá? Porque aí, quando fica parado, o peso não recai sobre o animal. Praticar qualquer tipo de experimento com o animal, incluindo vivissecção,
com fins científicos e didáticos, quando existirem técnicas alternativas ou substitutivas para o procedimento. Então, toda vez que a gente tiver uma técnica que a gente possa usar para não usar o animal, a gente deve usar esta técnica, tá? Não o animal. Praticar a vivissecção sem acompanhamento de profissional legalmente habilitado, bem como membro de entidade protetora animal e sem o uso de anestésico ou analgésico adequado. Realizar vivissecção ou experimentos conforme definido neste instrumento legal no ensino fundamental e médio. Então, não se faz, tá? No ensino fundamental e médio. Praticar experimento ou ensino sem o devido planejamento que vise a evitar ou minimizar a dor e o sofrimento do animal e sem adequar o tempo de duração ao mínimo indispensável para a validação dos dados. Então, todo experimento, né, toda prática com animais, ela deve ser planejada para a gente evitar tempo extra, ou seja, aquilo ali tem que ser o necessário, né, e o mínimo que a gente possa usar aquele animal. Tá? Então, tem que ter planejamento. Praticar qualquer experimento que venha a causar danos físicos ou emocionais com animais para fins armamentistas, mutilar animais com objetivo de identificação individual, então aquela coisa de marcar, né, mutilando orelha e tudo mais, também configurado como maus tratos. Tá? Hoje a gente tem outras alternativas, como microchip. Tá? Realizar teste de irritação ocular para qualquer fim. Então, vou usar um produto, vou testar um produto que cause irritação. Proibido, configura como maus tratos. Tá? Levar animais utilizados em experimentos científicos ou didáticos a óbito sem seguir especificações previstas por comitê de ética de forma a evitar sofrimento. Então, para esses animais que vão ser utilizados em experimentos, a gente viu, né, na eutanásia, na SEUA, que na aula de eutanásia e SEUA, que tem justamente especificações para você eutanasiar esses animais. Tá? Então, se você não seguir essas recomendações, maus tratos. Realizar experiências com animais que lhes cause dor ou sofrimento por motivo fútil ou torpe. Né? Então, se você não tiver um embasamento científico para realizar aquilo ali, não é maus tratos. Reutilizar animal já submetido a experimento de vivissecção quando não houver óbito do mesmo. Então, se você faz um procedimento de vivissecção num animal, esse animal nunca pode ser reutilizado no mesmo procedimento, tá? Ou para outro tipo de procedimento. Né? Se ele não vier a óbito, ele não pode ser mais utilizado para outro tipo de experimento. Tá? Não dar morte rápida ao animal por meios não aceitos pelo Conselho de Medicina Federal e sem dessensibilização prévia, então a gente já viu lá, né, no Conselho de Eutanásia. Repetir para ensino os experimentos comportamentais já descritos em literatura que impliquem em dor ou estresse a partir de um ano da publicação dessa lei. Então, você repetir, né, aquele procedimento que a gente sabe que causa dor ou estresse é maus tratos. Você já está dizendo que você não precisa fazer, para mostrar. Entendeu? Bom, o comitê de ética, então, será regulamentado por legislação específica, que a gente já viu, né? Todo comitê de ética tem a sua legislação e ela respeita ao CONSEA, né? O exposto deve ser observado, exceto em procedimentos técnicos executados por profissional legalmente habilitado e conforme regulamentação do Conselho de Classe competente. Tá? Então, aqui ela mostra, né, que, dependendo do caso, né, se o veterinário, né, ou se o profissional ali habilitado, né, esteja de acordo com a regulamentação do conselho que ele segue, ele pode ter um ato ali que não conste aqui nessa parte, nessa legislação. Bom, as práticas que causem dor, lesão, sofrimento, mutilação, estresse, medo ou inflijam sofrimento ou dano à saúde, integridade física ou psicológica aos animais, mesmo que sejam consideradas das práticas culturais e ou desportivas, ficam proibidas, uma vez que a crueldade intrínseca de determinada atividade ou desporto não desaparece por sua eventual natureza cultural ou desportiva. O que esse parágrafo quer dizer? Que qualquer coisa que cause dor, lesão, ferimento, mutilação, estresse, sofrimento, o que for, tá?
ao animal, por mais que seja cultural, por mais que seja um esporte, esse sofrimento não justifica o ato, né? Então, porque, sei lá, fazer tal coisa com o animal é cultura. Beleza, mas não justifica. Ser cultura não justifica o sofrimento do animal. Então, fica proibido, tá? Por essa legislação. Deixa eu ver que horas são aqui. Acho que também não. Beleza, ainda temos um tempinho. Bom, o artigo 6º, né? Ele já vai falar de guarda responsável. Não. Vitória, não. Microchip, não. Tá? Microchip é uma forma de identificação. A mutilação para identificação é maus tratos. Tá? Então, aquela coisa de você mutilar a orelha para poder identificar um animal, isso é maus tratos. A gente tem outros métodos de identificação que não são maus tratos, né? Dentre eles é o microchip, que é um dispositivo que fica no subcutâneo, não dói na aplicação, não, tá? Show de bola. Bom, então vamos lá. Aí a gente vê esse artigo aqui, que tá da hora, e aí o resto da aula a gente deixa fazer igual na turma A, né? Para nesse artigo aqui, depois a gente continua na outra aula, tá? Então, o artigo 6º, né, ele mostra que para os fins de guarda responsável, tá? Então, para a guarda dos animais, a gente que tem esses animais, considera-se, então, abuso ou maus tratos, né, ou conduta cruel, obrigar o animal a executar trabalhos ou treinamentos superiores às suas forças ou sem lhe dar intervalos adequados de repouso, que resultem em sofrimento para ele, obter esforço ou condicionamento que não se lhe possam exigir, senão por coação, castigo ou outros estímulos equivalentes. Então, é você forçar o animal a fazer trabalhos ou a fazer treinamentos que superem as forças dele. Tá? Então, vou botar o animal para correr um tanto aqui, um tanto tempo, e se isso tiver além da capacidade daquele animal, é maus tratos. Além disso, também um intervalo de repouso dentro das atividades. Então, não só eu submeter ele a uma atividade que está além da capacidade do animal, mas também não dá tempo para ele descansar. Tá? Até se eu estiver fazendo uma atividade que esteja dentro da capacidade, se eu não der tempo para descansar, maus tratos. Utilizar animais em serviços, competições, torneios ou quaisquer outras práticas de esporte quando jovens demais, velhos, enfermos, feridos, sem condições físicas adequadas ou choco. Também em avançado período de prenhez ou incubação, que corresponde ao terço final da gestação. Então, qualquer caso, né, qualquer serviço, competição, exposição, torneio, o que for, que você use animais, esses animais aqui descritos, configura maus tratos. Tá? Manejar animais... Aqui no artigo 2, assim. Deixa eu ver aqui, vai ser... Ou então, Araceli, essa lei ela proíbe, tá? Todo aquele evento que você, qualquer ato que você tenha que vá ferir o animal ou que vá causar estresse nele, e evento cultural ou esportivo, aqui no estado do Rio de Janeiro, por essa legislação que a gente segue, é proibido, tá? Então, a lei, ela proíbe, beleza? Bom, então, onde eu estava? Acabei me perdendo. Falei aqui, né? Então, e tem 2 aqui, falei, né? Você usar os animais, né? Jovens demais, velhos, enfermos, feridos, sem condição física adequada, choco, né? Ou incubação, ou prem, tá? Usar isso em serviço, em competição, em exposição, em torneio, o que for, é considerado maus tratos, tá? Esse animal precisa estar repousando, se doente, precisa estar se recuperando, se jovem demais, precisa estar crescendo, né? Se idoso, precisa estar já descansando, tendo ali o seu descanso, se prem, precisa estar gerando o seu filhote, ou seja, não é para usar para nada, tá? Manejar animal ou utilizá-lo em serviços ou para a prática de esporte sem as cautelas e equipamentos indispensáveis à sua proteção e bem-estar
Então, animal esportista, animal que é usado para trabalho, ele precisa estar paramentado para aquilo e precisa seguir as recomendações para aquilo, né? As recomendações adequadas. Tá? Promover feiras de filhotes ou expô-los à venda em qualquer local sem que estejam devidamente imunizados, com as vacinas tecnicamente recomendadas e apresentação dos documentos comprobatórios. Ou seja, feira de filhotes, venda de filhotes, né, onde os filhotes ficam expostos. Esse filhote precisa estar vacinado e com os documentos comprobatórios, né? Ou seja, carteirinha de vacinação carimbada e assinada pelo veterinário. Tá? Então, aí, caso não, maus tratos. Oferecer animais a títulos de brindes, né? Então, participe do evento tal, ganhe uma tartaruguinha. Maus tratos. Ato de crueldade, né? Vender ou doar animais a menores de idade sem a devida autorização de seu responsável. Então, para ter a guarda de um animal é preciso ser maior de idade. Por isso que, por exemplo, vocês veem nas clínicas veterinárias, né, por mais que a criança, né, meu cachorrinho, meu gatinho, quem assina documento, quem recebe receita, quem é instruído dos procedimentos, além da criança, claro, é o seu responsável legal. Tá? Promover, permitir, patrocinar, incitar, participar com provocações, diversões, competições ou lutas entre animais ou entre esses e os seres humanos que causem sofrimento físico ou psicológico ao animal. Então, assim, não é só o fato de estar participando ativamente ali, lesionando o animal ou colocando os animais para brigar, mas também a promoção desses eventos, permitir que esses eventos aconteçam, patrocinar esses eventos, incitar, participar com provocação, ficar ali gritando, né? Qualquer um desses tipos de eventos. Tá? Então, isso é considerado maus tratos. Não só participar ativamente, mas também patrocinar, permitir, promover, incitar, participar com provocação. Tá? Ministrar medicamento que necessitem prescrição sem indicação técnica de profissional legalmente habilitado. Então, se você fizer uma medicação, né, administrar uma medicação animal sem prescrição, né, sem indicação de um veterinário, é maus tratos. Tá? Fornecer animal vivo à alimentação de outros animais sem justificativa técnica. Então, colocar um animal para outro animal comer, você está alimentando o animal. Só que esse animal que está servindo de alimento está sendo submetido a um ato de crueldade, a maus tratos. Tá? Fornecer animal vivo a alimentar... isso já foi, desculpa. Obrigar animal, por meios mecânicos, químicos ou outros métodos, a comer além da sua capacidade, a não ser em casos de procedimento zootécnico ou veterinário realizados para o bem exclusivo do animal. Então, se não for para o bem daquele animal, você não pode obrigar aquele animal, né, seja por qualquer método, a comer mais além da sua capacidade. Tá? Um exemplo clássico é o foie gras, né, aquele patê de fígado de ganso, em que o ganso ele é alimentado, às vezes, por tubos, né, que levam o alimento direto para o papo, com uma sobrecarga de alimento para o fígado entrar em lipidose, né, ficar bastante gorduroso e assim ser feito o patê. Então, é um prato muito caro, mas que nos locais do mundo em que esse prato é vendido, e no caso produzido, você está vendo uma lei, né, de proteção animal aí cada dia mais vigente. Né? Então, tem países que proibiram. Se eu não me engano, a França foi uma que proibiu esse tipo de produção. Né? Ou seja, forçar o ganso a comer além da expectativa para o fígado dele ficar gorduroso e fazer um patê. Tá? Então, maus tratos também. Lembrando que, a não ser que seja para o bem daquele animal, você forçar ele a comer, senão, maus tratos. Deixar de ordenhar animal de aptidão leiteira em produção e que não esteja amamentando, resultando em sofrimento, dor ou desconforto, ressalvados os procedimentos zootécnicos adequados e específicos. Então, você deixar de ordenhar uma vaca leiteira, né, que esteja em produção ou que não esteja amamentando, é
maus tratos. Aquilo vai levar dor, vai levar desconforto, né, no úbere do animal. Então, isso pode promover até doenças esses animais. Então, maus tratos também. Tá? Não promover a insensibilização prévia no abate de animais para o consumo e uso conforme a legislação em vigor. Então, para aqueles animais que são abatidos, insensibilização é obrigatória, senão, maus tratos. O abate de animais justificado por motivo sanitário ou de controle populacional em desacordo com o previsto na legislação específica. Foi aquilo que a gente comentou, né, lá no início da aula, que por mais que seja um motivo sanitário, o que for, precisa, para o abate desses animais, seguir uma legislação. Tá? A gente não pode usar de um ato de crueldade para controlar animais que sejam classificados como nocivos. Né? Esses animais eles precisam também ser, por mais que eles vão ser abatidos, eles precisam seguir uma legislação para garantir o bem-estar desses animais. Tá? Eles são animais. Promover o sacrifício de animais para quaisquer fins justificados sem que seja promovida insensibilização prévia. Então, eutanásia sem sensibilização. Tá? Todas as vezes que vocês verem vetado, gente, é porque o artigo ele foi reescrito. Né? Então, provavelmente, o item 15º aqui, o item 15, ele foi vetado da lei anterior. Tá? Então, aí às vezes a gente vai ver uns vetados, porque foi reescrita, né, da lei de 2002. Bom, parágrafo único. A regulamentação desta lei estabelecerá os órgãos estaduais competentes para atender, cumprir, monitorar e fiscalizar o disposto nos incisos deste artigo, determinando ainda as competências da esfera estadual e o que caberá às esferas municipais atender, cumprir, monitorar e fiscalizar. Aqui uma parte de regulamentação da lei, né, para determinar qual órgão que vai atender, que vai cumprir, que vai investigar e tudo mais. Tá? Gente, pelo adiantado da hora, hoje a gente aqui, tá? E aí na próxima aula a gente continua, tá bom? Com essa aula aqui, beleza? Aqui eu paro a turma B e a turma A igualzinho, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, alguma pergunta? Sim, professor.